palavra do Senhor que está em Provérbios 31, muito conhecida da igreja também, das pessoas que defendem crianças. Muitos usam esse tema em seminários, em palestras, tá? Então, está em Provérbios 31, 8 e 9, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, e seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, tá? Então, o que é que me chama a atenção nesse versículo aqui da palavra do Senhor de Provérbios? Erga a voz. Esse é o texto-chave do versículo. Erguer a voz. O que significa erguer a voz? Romper o silêncio. Então, o primeiro passo para se mobilizar a igreja no enfrentamento da violência sexual infantil é erguer a voz. A igreja precisa erguer a voz em favor dos que não podem se defender. O que é isso? É realizar um trabalho amplo dentro da igreja, falar sobre esse tema, que muitas vezes é considerado um tabu, algo que tem igrejas que pensam que isso não acontece no seu ambiente, na sua comunidade, dentro da sua igreja nem fora, que os seus membros não vivenciam esse tipo de situação, que isso ocorre só no mundo lá fora, tá? E aí tapam os olhos, ficam em silêncio e preferem não abordar esse tema, tá? Mas é muito importante romper o silêncio, certo? É muito importante. Eu vou tentar tirar a internet aqui. Deixa eu tentar mudar a internet para ver se melhora. Oi, gente. Eu mudei a internet aqui, alternei. Vamos ver se melhora agora, tá? Me digam aí se tá melhor. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Agora eu tirei a internet Wi-Fi e coloquei a internet do celular. Vão me dizendo aí se a internet se melhorou, certo? Então, o primeiro passo, tá? Eu vou continuar e vocês me avisam se estiver parando ainda. O primeiro passo da igreja é romper o silêncio, certo? Aplicar esse versículo aqui de Provérbios, erguer a voz, tá? E abordar esse tema. A igreja não pode pensar que, não vamos falar desse tema porque vai desenvolver a sexualidade nas crianças, vai desenvolver a sexualidade nos adolescentes, então a gente não vai falar de sexo, não vai falar de prevenção sexual, de abuso. Não, não é isso. Nós devemos falar com sabedoria para cada faixa etária, capacitar os pais, tá? Fazer um trabalho principalmente com a família para conseguir tratar esse tema e abordar esse tema dentro da igreja, tá? Porque a igreja tem que cumprir o seu papel social. E a igreja tem um papel fundamental nessa missão de combater, de tentar reduzir o máximo que puder a violência contra crianças e adolescentes, tá bom? Eu trouxe aqui 3 pontozinhos chaves, tá? De como a igreja, principalmente o Ministério Infantil, você que é líder de Ministério Infantil, professor de Ministério Infantil, que trabalha com criança na sua igreja, 3 pontos-chave de como a igreja pode abordar e tratar esse tema. Primeiro ponto, enfrentar esse tema. A igreja precisa ser um espaço de proteção, tá? A criança que você discipula durante a semana, ou principalmente aos domingos na escola bíblica dominical, ela precisa se sentir segura dentro da igreja. Se ela não se sente segura dentro da igreja, ela nunca vai contar nenhum segredo, ela nunca vai contar para o professor que ela vivencia, se ela estiver vivenciando algum abuso, ela nunca vai contar. Então a igreja tem que preparar todo um espaço de proteção para a criança, para o adolescente se sentir acolhido, se sentir seguro, se sentir bem. Não querer ir para a igreja forçado com o pai e com a mãe, mas se sentir bem naquele ambiente. Então os profissionais precisam estar capacitados para acolher crianças, tá? A igreja é um agente de proteção, a igreja precisa acolher crianças e adolescentes, tá? O outro ponto, a igreja precisa minimizar os fatores de riscos. E é isso que eu vou ensinar depois, nos próximos passos. E o terceiro ponto é criar fatores de fortalecimento. Fortalecimento de vínculo entre pai e mãe, entre irmãos, entre amigos. Fortalecer principalmente os pais e a família. Né? O Guilherme Shelby até postou esses dias na internet um artigo que eu gosto muito, né? Que é o artigo 226 da Constituição Federal, que fala que a família é a base do Estado, né? A base da sociedade.
e tem especial proteção do Estado. Então a família, a base da família precisa ser protegida pela igreja, precisa ser cuidada, tem que ter um ministério para as famílias, tá? A igreja precisa trabalhar esse espaço de familiar, precisa fortalecer os vínculos dentro da igreja, certo? Então, quem ama crianças, valoriza crianças e protege crianças, certo? Então, qual é o primeiro passo para a igreja romper esse ciclo de silêncio que a igreja tem tido, né? Não quer falar sobre o tema, não quer erguer a voz, não quer falar sobre esse assunto. Prefere abordar apenas temas espirituais, né? E esquecer desse ponto. A igreja precisa reconhecer que isso existe, que é uma realidade muito presente no Brasil. A cada dia os números saltam, os números de abuso e exploração sexual crescem a cada dia. Você pode jogar na internet aí as notícias, são notícias terríveis. Temos visto agora abuso sexual em bebês de 7 dias, tá? De 10 dias sendo abusados. Então a igreja não pode fechar os olhos para isso. A igreja tem que cumprir o seu papel social também. Então a igreja precisa reconhecer que existe problema. A igreja precisa se indignar com esse problema, não se acomodar, não achar que é coisa dos que vivem no mundo. Infelizmente, existem muitos casos de abuso dentro da igreja, tá? Às vezes tem pessoas que estão exercendo um ministério infantil, né? Isso não é a regra, graças a Deus, né? É a exceção, mas existem, infelizmente, pessoas dentro do ministério infantil que abusam de crianças, usam do seu cargo, do seu ministério, da sua função de confiança com as crianças e abusam das crianças. Eu conheço casos assim e já ouvi falar de casos assim também, tá? Então a igreja não pode afastar esse tema. A igreja tem que reconhecer que ele existe e tem que se indignar também com isso, certo? Você conhece algum caso, pode postar aí na live, não use nomes, mas pode dizer que você já conhece casos assim, tá? Porque isso vai fortalecer toda a nossa tese, né? Tudo que a gente tem brigado para que não aconteça na igreja. Por isso que a gente precisa abrir os olhos, né? Além de reconhecer a existência e de se indignar contra esse tema, a igreja precisa agir. Porque não adianta ficar divulgando canais de proteção, canais de denúncia, né? Disque 100, o tempo todo falando do Disque 100, dos aplicativos que eu vou falar depois que existem, sim. Não adianta só denunciar. É necessário também, além de denunciar e de divulgar os canais de denúncia, é necessário também agir. Como é que a igreja vai agir além de denunciar? A igreja vai atuar na prevenção, né? É muito importante a prevenção. O ideal é que não ocorra abuso com nenhuma criança que está frequentando a igreja, que está vindo para a igreja, ou os pais evangélicos ou não. Mas toda criança que entrar dentro da igreja, adolescente, o ideal é que eles sejam protegidos e que a gente venha preveni-los de qualquer tipo de abuso, tá? Então, o primeiro passo é a prevenção, porque nós não queremos que ocorra, né, o abuso, para depois tomar as soluções adequadas. Eu vou falar também sobre o pós-venção, que vem depois do abuso. Mas o mais importante na igreja é investir a prevenção. A igreja precisa investir em prevenção do abuso com as suas crianças. Porque, infelizmente, o maior número de índices de abuso, vocês estão cansados de saber, vocês que gostam desse tema, é dentro de casa, dentro da residência. 70% dos casos, de acordo com as estatísticas do governo, ocorre dentro de casa, tá? Então, se a igreja não proporciona um espaço de proteção, quando aquela criança sai daquele espaço de abuso, que é dentro da sua casa, que ela chega na igreja, ela não se sentir protegida, ela não vai querer ficar na igreja, tá? E a igreja não vai conseguir, não vai conseguir fazer cessar esse silêncio, esse ciclo de violência que está ocorrendo dentro de casa, tá? Então, a igreja precisa prevenir e criar um espaço de proteção, tá? A igreja também, falando da pós-venção agora, a igreja também precisa dar apoio às vítimas, certo? Infelizmente, eu não sei se tem alguém aí que trabalha também no sistema de garantia de direito, que são os órgãos de proteção, o Centro de Referência Especializada, o Conselho Tutelar, né, o CRAS também, que trabalha faz um trabalho preventivo. Todos esses órgãos de proteção, a gente sabe que, infelizmente, alguns não funcionam. E essa é a realidade, tá? Deveria funcionar na prática, mas muitos não funcionam, porque os profissionais que estão ali dentro não têm afinidade com a matéria, com o tema, não têm amor, e vão só bater ponto nesses órgãos. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Eu mesmo atendi uma mãe muito desesperada no ano passado, tá? No Fórum Rui Barbosa, marquei com ela lá no fórum para atendê-la lá.
E ela estava com a situação de uma criança, a filha dela, de 3 anos, que estava manifestando sinais de abuso, né? Ela manifestava reações, enfim, e fazia posições, manifestava as posições e comportamentos de pessoas de um adulto que já tinha sexualidade desenvolvida. Tá? E ela ficou muito desesperada. A menina ainda estava mamando, inclusive, e ela ficou muito desesperada, inclusive, com a forma que a menina passou a mamar no seio dela. E ela se desesperou muito com isso, ela chorava me contando o assunto. E a gente tentou, eu encaminhei ela no mesmo dia para o conselho tutelar, tá? Uma amiga que nós temos, eu não sei se está aqui na live, Jeana. Eu encaminhei ela para a Jeana atender, né, fazer a primeira acolhida dela e encaminhar ela para os órgãos competentes. Por quê? Porque eu entendo que aquela criança precisa de oração, precisa muito de oração, precisa de acompanhamento espiritual, muito acompanhamento espiritual, aconselhamento, acompanhamento, oração, sim. Mas eu entendo também que aquela criança precisava e precisa de acompanhamento psicológico, tá? Porque as marcas que podem ter causado na vida daquela criança podem perdurar para a vida toda se não for tratado. Então a gente encaminhou ao conselho tutelar, fez a primeira acolhida, tá? E encaminhou aquela criança para um dos órgãos de proteção. O CREAS, né? Pasmem vocês que chegando no CREAS, a atendente do CREAS, eu não sei se foi a assistente social, se foi a psicóloga, informou para a mãe me ligou e me disse que ela falou que casos de violência sexual não eram tratados no CREAS, que ela deveria procurar um outro órgão. Eu fiquei abismada com aquilo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que aquele profissional não está capacitado para atender aquela criança. Porque o CREAS tem sim. O CREAS é um centro de referência especializada. Ou seja, após a ocorrência da violação de direito, o CREAS é o órgão competente para acolher aquela criança. Então, o psicólogo do CREAS, ele pode e deve acompanhar uma criança vítima de violência sexual. E aquele órgão fez o quê? Encaminhou aquela criança para outro lugar. E aquela criança ficou, a mãe e a criança, indo e voltando, e eu tentando intermediar isso, até que uma instituição que trata especificamente de violência sexual acolheu essa criança, tá? Então, a gente precisa dar apoio às vítimas. A igreja pode fazer isso, tá? A igreja pode e deve fazer isso. Tem igrejas que têm advogados, tem igreja que tem pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, tá? Se sua igreja não tem, você que é profissional de ministério infantil, que trabalha com crianças, você trabalhando na sua região aí no município, você deve conhecer quem são os conselheiros tutelares. Tá? Você deve conhecer quem são o assistente social do CREAS, quem é o psicólogo do CREAS. Você tem que fazer esse contato, você tem que se apresentar, dizer, trabalho com crianças, o que é que eu posso ser útil para vocês, eu quero fazer essa parceria, caso eu precise encaminhar alguma criança que eu recebo na igreja, como é que eu faço? Você precisa visitar esses órgãos e criar relações com esses órgãos, tá? Então, o terceiro ponto, reconhecer a existência do problema, primeiro, indignar-se com o tema, segundo, tá? E agir apropriadamente, prevenindo, dando apoio às vítimas e denunciando, tá? Eu não estou dizendo que a denúncia não é importante, a denúncia é muito importante, tá? Eu vou te mostrar os canais de denúncia e eles são muito importantes. Mas não é só isso, não é só alarmar o problema e denunciar, é também agir, certo? Vamos passar aqui. Eu fiz um roteirinho, porque senão eu me perco, começo a falar de uma coisa e falo de outra e não quero... Eu quero aproveitar ao máximo o tempo da live, tá bom? Outro ponto que a igreja deve fazer, também deve agir para quebrar o ciclo de violência, é exigir das autoridades que cumpram o seu papel, tá? Exigir. Um órgão desse, o que você pode fazer? Aquele órgão, você pode ligar para a secretaria municipal, né, nessa situação que eu mencionei, da profissional que disse que não era lá no CREAS que tratava a criança. O que eu poderia ter feito? Que eu não fiz, mas eu poderia ter feito. Ligado para a Secretaria Municipal, tá? Dos Direitos da Criança e do Adolescente, denunciado aquele órgão, tá? Corregedoria, Ministério Público, Secretaria Nacional também, informal. Tem um órgão que não está cumprindo seu papel. Tá? A gente pode fazer isso também. Então, a gente tem que exigir que as autoridades competentes cumpram o seu papel, tá? Então, agora, passadas essas considerações preliminares, tá? Sobre o assunto, eu vou trazer os passos especificamente, os passos que a igreja precisa seguir para mobilizar, os passos que a gente precisa seguir para mobilizar uma igreja a tratar e enfrentar esse tema, tá?
Depois eu repito, como eu falei no início da live. Quem tiver interesse no material que eu preparei hoje, entre ontem e hoje, para falar aqui na live, eu sou muito didática, eu gosto de preparar sempre um roteiro, definições do tema, os artigos mais importantes da lei. Eu posso passar para você esse material para você divulgar, para você falar na sua igreja. No final da live, depois, você manda no meu direct o seu e-mail que eu vou enviar esse material, certo? Então, agora eu vou passar especificamente para os 4 passos que a igreja precisa seguir. O primeiro passo que eu falei foi sensibilizar a igreja, tá? A gente sabe que as estatísticas são importantes, né? As estatísticas que os órgãos divulgam, o Ministério dos Direitos Humanos, né? As secretarias, o Ministério da Saúde, divulgam dados. E esses dados são importantes para a gente se basear se estamos avançando, se não estamos avançando. Só que tem uma coisa, existem muitos casos que não são notificados, né? Estima-se que, em média, de 10 casos que ocorrem abuso, 1 é notificado. A cada 10 casos, 1 dos casos é notificado. Então, a gente sabe que as estatísticas não são 100% confiáveis, mas elas podem nos dar um norte do problema, tá? E, ainda que as estatísticas fossem baixas, que não são altas, bastasse uma criança sofrendo abuso, penso eu assim, eu acho que você também que ama criança e defende, pensa assim. Bastasse uma criança sofrer abuso, ser vítima de abuso sexual, que já faria importância a gente lutar contra isso. Já seria importante a igreja agir nessa situação específica de uma criança. Se na sua igreja, na sua salinha, tem apenas uma criança sofrendo, já vale a pena tratar do tema na igreja, tá? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? A gente sabe disso. Então, bastasse que uma. Mas eu vou passar as estatísticas porque é importante. E eu passo sempre as estatísticas. Eu gosto do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, né? O último levantamento dele se deu entre 2011 e 2017. Tem mais ou menos 3 anos, né? Que eles fizeram esse levantamento. Naquela época foram identificados 141 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, tá? Levando em consideração que desses 10% que são notificados, temos mais de 14, né, 1.400.000 casos que ocorrem abuso, de crianças que são vítimas e adolescentes que são vítimas de abuso sexual, tá? Mas levando em consideração o que é notificado, tá? 83 mil ocorreu contra adolescentes e 58 mil casos contra crianças. Dessas crianças, a maioria era do sexo feminino, né? 70%, 74% e 25% do sexo masculino. E, como eu sempre gosto de mencionar, né? Porque isso sensibiliza a gente, sensibiliza a igreja, faz a gente sair da nossa zona de conforto. 51% desses casos foram de crianças, tá? Com a faixa etária de 1 e 5 anos, tá? Entre 1 e 5 anos. E, como eu falei no início da live, 70% desses casos de abuso ocorre dentro da residência. Eu não estou dizendo que 70% é o pai ou o padrasto, ou a mãe ou a madrasta que abusa da criança, mas que é dentro de casa. 70% dos casos, as notificações, informam que o abuso ocorreu dentro de casa. E aí a gente tem diversos abusadores que podem estar dentro da casa da criança e do adolescente que cometem o abuso com aquela criança, tá? E aí vem o descuido e a negligência dos pais, que eu vou tentar falar daqui a pouquinho, se tivermos tempo. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Se eu não conseguir falar o tema todo hoje, vou marcar um outro dia pra gente continuar a live, tá? Pra não pular nenhum passo, certo? Então, o ambiente familiar, que é o lugar, é a base, o lugar que a criança deveria se sentir mais segura, mais protegida, que ela vai desenvolver seus conceitos, seus valores, seus princípios, vai formar o seu caráter, é em contrapartida o lugar onde ocorre o maior número de abusos. Olhando pelo lado espiritual, por que será? Faço essa pergunta para você. Se você quiser responder aqui na live, pode responder também. Depois eu vou ver a live novamente e vou responder alguns comentários que eu não estou podendo ler, acompanhar e responder agora. Mas eu faço essa pergunta, por que será, olhando com um olhar espiritual, por que será que esses abusos, o inimigo, o diabo, o inimigo veio para matar, roubar e destruir? E a gente sabe, está escrito isso na palavra, foi o próprio Jesus que nos disse isso, mas ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Daí por que o inimigo ele age principalmente no lar? Porque o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes, e talvez o primeiro, não sei, mas é desconstituir a paternidade de Deus na vida da criança.
Quando a criança ela é abusada por um pai, por um padrasto, por uma figura que ela tem respeito, alguém de autoridade, que exerce autoridade sobre ela. Quando você fala para a criança, Deus é seu pai, Deus é pai, Deus é nosso pai. Como é que essa criança vai entender o amor de Deus, o que Deus é para ela, se o pai dela, o padrasto ou quem cuida dela, comete abusos, faz ela sentir dores, faz ela sentir nojo do próprio corpo? Como é que ela vai ter essa visão da paternidade de Deus se ela não conhece a paternidade humana? Então o diabo tenta investir nisso, para que aquela criança cresça e morra, desenvolva, cresça e morra, pensando que não existe paternidade nenhuma, nem em Deus, nem em lugar nenhum, para desacreditar da paternidade, do amor de Deus. Por isso nós precisamos desconstruir isso. E esse é o papel importante da igreja. Mostrar que Deus é pai, que Deus é um pai amoroso, o amor de Deus através de Jesus. A igreja acolher e ouvir essa criança, entender por que ela não, às vezes não entende e não concorda quando você diz que Deus é pai, né? Então, quem trabalha com criança, o ministério infantil é o ministério mais importante da igreja, né? É o ministério com crianças, o ministério mais importante para mim. Eu não sei para você, para outros, mas para mim é o ministério mais importante da igreja. E não é qualquer um que pode trabalhar com eles. Não é qualquer um que tem amor, sensibilidade para tocar, para abraçar, para ouvir, para olhar nos olhos e saber o que eles realmente estão sentindo, tá? Para você se vestir de tia e começar a cantar e virar criança também. Não é para qualquer um. Mas infelizmente existem pessoas se vestindo desse ministério, usando uma capa do ministério, para inclusive maltratar e abusar as crianças. Mas esse não é o tema da nossa live, a gente não vai falar disso nesse momento, tá? Então, é importante sensibilizar a igreja como? Mostrando as estatísticas, tá? Mostrando as estatísticas para a igreja, né? Para os pais, para os líderes, para os pastores, que existe o abuso e sensibilizar. Então, o primeiro passo, sensibilizar a igreja. Segundo passo, tá nos slides que eu posso te passar depois da live, tá? Segundo passo é reconhecer quem é o responsável pela proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Quem é o responsável por proteger a criança de todo e qualquer tipo de abuso, violência, negligência, maus tratos? É só aquela família? É só aquele pai, aquele cuidador, aquela mãe, aquela avó ou tia que cuida da criança? Ó, o poder familiar é dos pais, né? A lei delega o poder familiar, o dever de cuidar, educar os seus filhos dos pais, mas de proteger as crianças de qualquer tipo de abuso é dever de todos. Eu vou te mostrar na legislação isso, tá? A base legal que eu trago para vocês está em... eu trago 4 artigos importantes do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo professor, profissional que trabalha com criança, qualquer tipo de profissional que trabalhe com criança, que trabalhe na igreja com criança, precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui eu abro um parêntese para falar do meu guia prático, que Deus me deu a oportunidade e a honra de lançar no ano passado. O guia prático Conhecendo o ECA. Quem tiver interesse, depois me procura. Tem aí divulgado no meu Instagram o que é que o livro tem, quais são os capítulos. E é um projeto que Deus me deu para capacitar professores, capacitar profissionais que trabalham com crianças, tá? Então eu quero que você anote, grave aí, quem não for querer o slide, eu acho que todo mundo quer, né? Mas memorize, né, no seu coração, na sua mente, 4 artigos chaves do Estatuto da Criança e do Adolescente, para você mostrar para a igreja que ela também é responsável pela proteção da criança vítima de abuso e pela prevenção, certo? O artigo 4º do ECA é o primeiro artigo, né, que eu vou falar aqui na live, que diz que a família, a sociedade e o Estado, esses 3, família, sociedade, é só a família que tem o dever? Não, de assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade, todos os seus direitos e prevenir toda ocorrência de dano, violação, ameaça? Não, família em primeiro lugar, é claro, sociedade, eu e você como igreja e Estado, né, o poder público. Então, é dos 3, é um trabalho em conjunto. A igreja não pode fazer vista grossa, a igreja não pode manter o ciclo de silêncio, a igreja não pode se manter inerte, porque senão ela é partícipe desse ciclo de violência. Por negligência, por omissão, a igreja passa a ser partícipe desse ciclo de violência, tá? Então a igreja precisa agir, é dever legal da igreja, não é só da família e do poder público. É o artigo 4º do ECA, tá?
E ele garante que as crianças devem estar protegidas de toda forma de negligência, que é abandonar a criança, não matricular a criança na escola, não vestir a criança, não alimentar a criança corretamente, tá? Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tá? O artigo 4º do ECA. Um outro artigo chave para a proteção e para mostrar para a igreja, para despertar a igreja do seu papel de agente protetor, é o artigo 5º, que diz assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação e por omissão. Então, a sociedade é punida não só por ação, por violentar, por violar os direitos, mas também por se omitir na proteção daquele direito. Então, a omissão também é crime, tá? A omissão também é proibido por lei. E o artigo 70, que eu gosto muito, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Olha aí, olha os verbos-chave desse artigo 70 do ECA, né? É dever de todos, primeiro, prevenir, ou seja, trabalhar com prevenção na igreja, tá? E depois, prevenir o quê? A ameaça. O que é ameaça? Algo que está por vir, algo que não aconteceu ainda, mas pode acontecer, tá? E a situação real, concreta de violação de direito. Então, a igreja tem que trabalhar com prevenção, com as ameaças e com a situação concreta, certo? Artigo 70. Então, artigo 4º, 5º e 70 do ECA. São artigos que despertam a igreja para o seu dever legal de proteger crianças e adolescentes. O terceiro passo, vamos para o terceiro passo. Então, o primeiro passo, né, eu falei que a gente tem que sensibilizar a igreja, pegar casos concretos, apresentar na igreja. Tem muitos vídeos na internet falando de casos concretos de abuso. Apresentar as estatísticas, apresentar os casos concretos, tá? Situações que ocorreram já dentro da igreja, fora da igreja. E sensibilizar a sociedade. Segundo passo, reconhecer que também somos responsáveis legais, que nós, membros da igreja, líderes, pastores, professores de escola bíblica, somos responsáveis também pela proteção das crianças e adolescentes. E o terceiro passo que eu vou falar agora, nós temos tempo ainda, dá para falar o terceiro e o quarto passo, acredito, se eu conseguir falar os dois últimos passos para a igreja, né, para mobilizar a igreja nesse tema de enfrentamento, eu vou tentar abrir para perguntas, tá? Até chamar de vídeo alguém que queira relatar algum tema rápido para a gente dialogar, se tiver tempo. Então, o terceiro passo é capacitar os agentes de proteção. Você sensibilizou a igreja, primeiro passo, mostrou para a igreja que existe um problema que a igreja precisa acordar, tá? Segundo passo mostrar a responsabilidade legal prevista em lei, que às vezes, quem sabe assim, a responsabilidade primordial antes da legal é a responsabilidade espiritual, né? Porque o próprio Senhor Jesus traz na palavra: deixai vir a mim as crianças, porque deles é o reino dos céus. Significa o quê? Cuidem das crianças, protejam as crianças para que elas alcancem o reino dos céus. Então, antes de qualquer base legal, a base bíblica fala que nós devemos cuidar. Provérbios eu li, a gente tem que erguer a voz em favor dos que não podem se defender, tá? Então, depois dessa base bíblica, que eles já sabem, a igreja já sabe, vamos despertá-los também para a base legal, para a responsabilidade legal que existe, tá? E foi os artigos que eu falei para vocês, que é dever da família, da sociedade e do Estado, não só da família, não só do poder público. O terceiro passo é capacitar os agentes de proteção. Porque não adianta você sensibilizar a igreja do tema, você falar para a igreja que ocorre o tema, tá? Você apresentar sua responsabilidade legal e não dar as ferramentas necessárias, tá, para a igreja atuar e agir. Então tem que capacitar. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce aprendendo. Para eu estar falando o que eu estou falando para vocês aqui hoje, além da bagagem pequena que eu tenho, né, como advogada, já trabalhei no centro de referência especializada em assistência social, estudei muito para fazer o meu guia prático, gosto de ver palestras. Anteontem eu assisti uma live de uma delegada federal que falou sobre esse tema também. Eu preparei alguns materiais aqui para poder falar na live. Então, todo mundo precisa se capacitar. Ninguém nasce sabendo, já chegar falando para a igreja, tá? É necessário que se capacite os agentes de proteção, tá? É necessário que se capacite os agentes de proteção. Então, por exemplo,
a capacitação é muito ampla, existem muitas coisas que um agente de proteção, alguém que quer se colocar na posição de agente de proteção na igreja, tá? Precisa entender. Eu trouxe alguns pontos chaves, algumas definições chaves, que é imprescindível, mas existem muitas outras coisas, mas não dá pra falar numa live de 1 hora, tá? Então, você precisa primeiro capacitar os agentes de proteção e entender o que é violência sexual, tá? Eu tenho uma definição legal, né, da lei, a lei número, tá no meu slide, que eu vou divulgar depois, tá? É a lei 13.431 de 2017. Essa lei define o que é violência sexual. Ela é qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente, que force a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal, que é o sexo comum, né? Penetração, ou qualquer outro ato libidinoso, né? Inclusive exposição do corpo em foto por meio eletrônico, tá? Então, olha a amplitude do que configura a violência sexual. Não é só o contato físico. Isso a igreja precisa entender. Ah, teve o contato físico, leva para fazer a perícia, leva no ginecologista, no pediatra para ver se rompeu o ímen, se houve a penetração. Não. Em muitos casos, a violência sexual ocorre sem penetração, né? Ocorre de muitas outras maneiras. Mostrar um vídeo para uma criança, sentar uma criança no seu colo ou do seu lado e mostrar um vídeo contendo atos libidinosos, atos sexuais, conjunção carnal, sexo com penetração, também é violência sexual. Aquela mente daquela criança não tem estrutura para ver aquilo, tá? Ela não tem, a criança é pessoa em desenvolvimento. Ela ainda está aprendendo muitas coisas, ela não tem maturidade para ver aquilo. Então você tem pessoas que sentem prazer, os abusadores que sentem prazer apenas mostrando um vídeo, mostrando uma foto, mostrando uma revista pornográfica, ou simplesmente tirando a roupa na frente da criança, se masturbando na frente da criança, tá? Então, a violência sexual, ela engloba vários atos, tá? E tá definido na lei, tá? Qualquer conduta. E o próprio artigo da lei, ele fala que a violência sexual, que é o gênero, né, tem 3 espécies, se desdobra em 3 espécies. Abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas, tá? O abuso sexual envolve tudo isso que eu já falei. E a diferença do abuso para a exploração sexual é que na exploração sexual tem a finalidade lucrativa, de ter lucro, de vender, de divulgar na rede de internet de pedófilos, tá? Divulgar aquele material produzido, crianças sem roupas, né? Imagens eróticas com crianças, tudo isso envolve a exploração sexual. Usar aquela criança, explorar ela sexualmente em posições, em fotos, que tem a finalidade lucrativa, certo? E o tráfico de pessoas, que já é a questão mais, que não ocorre muito, mas é mais complicada, que é pegar crianças realmente e mandar para outros países, né? Traficar crianças com a finalidade sexual, certo? Outra coisa que o agente de proteção precisa saber, que está dentro da capacitação dos agentes pela igreja, né? A capacitação vai informar isso tudo para o agente, que ele precisa saber e conhecer para estar na linha de frente. O perfil do abusador. Eu gostei muito da live da delegada que eu assisti anteontem. Eu esqueci até o nome dela, Ana Paula. Depois eu vou divulgar. Ela atua realmente com crimes cibernéticos e violência sexual infantil. Ela tem uma bagagem muito boa, delegada federal. Ela diz que, infelizmente, o abusador, ele não tem um perfil, né? Como é que é um abusador? Ó, ele é alto, tá? Ele tem olhos claros, tem um estereótipo. Ele tem os olhos claros, tem a boca assim. Não existe perfil. O abusador são homens de 35 anos, que moram em tal lugar. Não tem isso, certo? Não tem isso, perfil. Abusador não tem perfil. Pode ser de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer igreja, de qualquer religião, de qualquer bairro. Pode estar dentro da sua casa. Que não esteja em nome de Jesus, mas pode estar. Certo? Infelizmente, essa é a realidade. Não tem perfil, não existe perfil de abusador. Tem algumas características, algo em comum, né? Que no decorrer das denúncias, dos inquéritos, das apurações de inquérito, eles descobrem. Por exemplo, ocorre muito do abusador ter afinidade com crianças. Né? Saber lidar com crianças, saber conversar com crianças. Um abusador, ele já não chega abusando uma criança. Primeiro ele ganha a confiança da criança, né? Ele tem uma relação com a criança, com o adolescente. Depois é que ele vai abusando, tá?
Então, não tem um perfil de abusador. É necessário que os pais exerçam o seu papel no exercício do poder familiar, que sejam sentinelas, como diz no Salmo 127. Depois eu vou ver se eu falo sobre isso, tá? E os pais sejam vigias das crianças. Essa semana também, como eu gosto de falar muito sobre esse tema, divulgo muita coisa sobre esse tema, eu recebo muitas mensagens de tios, de tias, de pais, no meu WhatsApp, no meu Instagram. E eu recebi uma mensagem de uma tia há 2 dias atrás, e eu fiquei assim realmente com o coração apertado, e eu não tive talvez sabedoria, e eu peguei a tia e disse, mas tia, eu tipo passei um sabão na tia, sabe? Que eu acabei até julgando, eu fiquei tão revoltada com aquilo, que a tia não teve a visão de mãe, né? Que eu falei, mas tia, como que você pode fazer isso? Eu orientei ela, mas assim, fiquei muito chateada na hora. Ela falou pra mim, tia Aline, eu tô desesperada, gravou um áudio pra mim e disse que a filhinha dela de 6 anos, gente, eu tô falando desses casos, mas eu não digo o nome de onde é, nada, então eu posso abordar o caso, tá? Então não tô usando o nome de ninguém, não tô expondo ninguém, tá? Mas essa tia, que só eu e ela sabemos, ela mandou uma mensagem pra mim, um áudio dizendo, tia Aline, eu tô desesperada, minha filhinha de 6 anos tá manifestando comportamentos de masturbação, ela fica querendo se masturbar, se tocar, o tempo todo, e ela chora porque ela não quer isso. Ela é da igreja, a tia é da igreja, o esposo também é da igreja, a filhinha é da igreja, entende o plano de salvação, e ela falou, meu Deus, eu não sei o que fazer mais. Ela chora, ela faz e chora, e diz que tudo começou quando ela trouxe uma adolescente, uma pré-adolescente, uma menina de 11 anos, para dormir em sua casa, tá? Que a menina, olha só, a menina era vítima de abuso, a menina tinha sido abusada pelo padrasto ou pelo pai, não sei, e tava precisando de apoio, e ela, com o coração, né, bondoso, acolheu a menina em sua casa, e a menina dormiu com a filha dela. O que vocês acham? Ela permitiu que a filha dela dormisse com a menina de 11 anos, a pré-adolescente, que era vítima de abuso. Uma das situações que ocorre com muita frequência é reproduzir o ato do abuso. A criança que é abusada, ela reproduz o ato do abuso. É muito comum ela reproduzir o ato do abuso, tá? Ela reproduz com o coleguinha, ela reproduz com o irmãozinho, ela reproduz porque ela não entende por que ela tá querendo fazer aquilo, né? Causou um ciclo, até alguém psicólogo pode falar melhor do que eu, mas ela causou tipo uma dependência, um vício de fazer aquele ato. E ela vai reproduzir com alguém, é certo que ela vai reproduzir com alguém. Mas mesmo que ela não tivesse sido vítima de violência ou de abuso, não pode deixar uma criança dormir com a outra criança, coleguinhas, amiguinhos, não pode, gente. Não pode, gente. O pai e a mãe tem que ter esse olhar atento. Acolheu a menina em sua casa, ótimo, glórias a Deus por isso. A criança dorme num quarto, você e sua filha no outro quarto, tá? Então os pais têm que ser sentinelas, têm que ser vigias. O sentinela não piscava o olho. O sentinela era aquele que ficava lá na torre de vigia. Quando via qualquer ameaça, ele gritava. Ele protegia a sua cidade. Assim deve ser os pais. E o Salmo 127 diz isso. Os pais são sentinelas. Eles devem observar, devem estar atentos a tudo que pode causar qualquer tipo de violação, tá? Então essa criança está desesperada, tá? Ela tá pedindo ajuda, eu disse a ela que ela precisava buscar, além da ajuda espiritual, ajuda psicológica, para ajudar essa criança que está sofrendo com isso, porque ela já entende o que é pecado, e ela diz que sabe que é pecado, e ela quer o socorro de Deus. Então, que nós pais realmente possamos ter uma outra visão, né? Que a gente realmente abra a mente, diga o que pode, o que não pode, como eu posso proteger meu filho, tá? É disso. Então, o perfil do abusador, o abusador não tem perfil, tá? Pode ser um adolescente, um priminho, um tio que dorme na casa, tá? Um vizinho que é muito íntimo, muito próximo e vai sempre na casa, tá? Então, não tem perfil, tá? São pessoas normais, aparentemente normais, pessoas que têm filhos, pessoas que são bons profissionais e são abusadores de crianças e adolescentes, tá? Então, outra questão para capacitar o agente de proteção. Como agir? O que é que ele vai fazer? Como agir em caso de violência contra criança e adolescente? Denunciar. Depois que eu falei para você de todas as outras ações que a igreja vai ter, eu trago o denunciar. Por quê? Em nenhum momento eu disse que não é importante denunciar. Eu digo, é importante denunciar e, ao mesmo tempo, agir, tá? Então, existem diversos canais de denúncia. Não é só o Disque 100. Pasme que tem gente na igreja que não conhece o canal de denúncia Disque 100, que é um canal do Ministério dos Direitos Humanos,
24 horas funciona. Você pode fazer a ligação anônima, tá? Sem se identificar. É gratuita, de qualquer telefone. Você pode ligar, denunciar aquela situação de abuso. Aquele órgão vai mandar, o ministério vai mandar para algum órgão mais próximo da região da criança para averiguar aquela situação e tratar e adotar as medidas cabíveis, tá? Mas além do Disque 100, tem um conselho tutelar. Volto a dizer, a igreja tem que firmar um relacionamento com o conselho tutelar. A igreja precisa ter relacionamento com o conselho tutelar, tá? Conhecer quem são os conselheiros. Não são eles que vão proteger os direitos da criança, adolescente da sua cidade, do seu bairro, né? Porque a cada 100 mil habitantes, a lei diz que precisa de um conselho tutelar. Então, você precisa conhecer quem são esses conselheiros, se eles são confiáveis, se eles estão trabalhando, tá? Então, além do Disque 100, do conselho tutelar, você tem esse canal direto com o conselho tutelar, esse contato direto. Tem um aplicativo também, chamado Proteja Brasil. É um aplicativo importante, você pode denunciar as situações lá nesse aplicativo. Baixa no seu celular o aplicativo Proteja Brasil. Tem a SaferNet, um site, né, uma instituição também que trabalha principalmente com denúncias de sites pornográficos, né? Você pode ir lá printar o site, printar a tela, printar o Instagram, printar o Facebook, tá? E denunciar no SaferNet, né? SaferNet, SaferNet, tá bom? Eu vou deixar a live gravada assim, viu, gente? Assim que terminar, por isso que eu não posso passar de 1 hora para não perder a live. Eu vou deixar a live gravada, tá? Tem 190, né, o canal de atendimento da Polícia Militar. Você pode denunciar no Ministério Público, no Polícia Federal, delegacia especializada em direito da criança e adolescente, ou delegacia comum. São diversos os canais de denúncia, tá bom? Outra coisa, e o último passo. Consegui chegar no último passo, tá? Dos 4 passos que eu separei aqui para a igreja. Ações da igreja, tá? Então, a igreja agora vai agir. Como que a igreja vai agir? Primeira ação que eu dou sugestão, e você pode usar a sua criatividade, tá? Você pode usar a sua criatividade ou pesquisar também livros em sites na internet, mas eu trouxe aqui. Primeira ação na igreja, oficinas de prevenção, né? Ensinar crianças de cada faixa etária, adolescentes de cada faixa etária, através de músicas, através de recursos visuais. Tem muito recurso visual legal na internet. Tem a história da Tartanina, uma história excelente que você pode trabalhar com crianças, com adolescentes, que fala sobre abuso, tá? Tem a história também, tem um recurso visual da Tia Lani, se eu não me engano, que ele fala sobre o nosso corpo, a importância da criança proteger o seu corpo, a importância da criança ter voz, gritar quando não se sentir bem com os toques, o toque do sim, o toque do não. Então, tem muito recurso visual legal na internet. Você pode comprar ou fazer com EVA, com os recursos que você tiver, e trabalhar com suas crianças a prevenção. É muito importante a igreja trabalhar na escola bíblica prevenção do abuso, tá? Sensibilizar a criança, falar para ela da importância do seu corpinho, que Deus formou, que Deus quer que seja protegido, tá bom? Nessas oficinas você pode realizar desenhos também. Crianças às vezes não gostam de falar, mas gostam de desenhar. Às vezes com um desenho você consegue identificar uma situação de abuso. Por exemplo, você pode dizer, desenha algo que te deixa muito alegre. A criança vai desenhar algo legal. Você pode dizer, desenha algo que lhe deixa muito triste. A criança pode desenhar algo que indique sinais de abuso. Você vai identificar, tá? E tratar esse ciclo de violência e dar um fim nesse ciclo de violência na vida dessa criança. Então, vai ensinar a criança a nomear as partes do corpo, a valorizar, a dizer o que é íntimo, o que pode ser visto, as mãos, os olhos, o que não pode ser visto, né, pelos outros, os seios, as partes que eu faço xixi, enfim, você vai nomeando as partes do corpo, dizendo o que é íntimo, o que não é íntimo. Porque, abro um parêntese aqui para dizer algo importante. Eu vi já relatos, tá, de muitas pessoas que sofreram abuso e que só vieram saber que sofriam abuso sexual na fase adulta. Quando tiveram um casamento, que foram se relacionar com seu marido ou com sua esposa, identificaram que aquilo que fizeram com ele a vida toda, quando ele era criança, era abuso. Porque muitos acreditam que aquilo faz parte do poder e autoridade daquele que exerce sobre ele. Achava que era normal, que ele tinha que ser submetido àquilo, né? Que era o pai que cuidava, que trazia a provisão para dentro de casa. Então, que o pai estava fazendo aquilo por amor a ele até. Então, muitas pessoas adultas só identificaram que estavam sendo abusadas na infância após a fase adulta. Então, por isso é importante ensinar para as crianças que não pode tocar. Não pode tocar, tem que se proteger, tá?
Então acredite sempre também em uma criança. Quando a criança fala para você, acredite, olhe nos olhos, ouça a criança, dê razão à criança, entenda o que a criança quer dizer para você. Não force uma confissão, espere que ela fale, peça a Deus sabedoria nas palavras para não forçar uma confissão, tá? E nos slides eu falo outros detalhes que eu não vou falar agora por causa do meu tempo, que já está acabando, tá bom? Vou passar o que é muito importante, várias dicas de como você fazer oficina com crianças e adolescentes, tá? Eu tenho um material também que eu encontrei na internet muito bom, da Visão Mundial, tá? E do Claves, né? O Claves, ele tem uma metodologia brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Muito boa a metodologia do Claves, tá? E da Visão Mundial. Eu tô com essa apostila, posso divulgar para vocês, passar para vocês. Eu encontrei no site um desses sites aí da Visão Mundial, então eles divulgaram, eu posso passar para vocês, tá? Gratuitamente. Além da tartanina, eu tenho uma dica também do site da Igreja Adventista que eu descobri preparando material para essa live muito bom, chama Quebrando o Silêncio, tá? Tem muito material interessante, tem muito vídeo para você passar com adolescente na igreja, com criança. Tem também a Caroline Vargas, que tem um manual de prevenção da igreja contra abuso e exploração sexual, tá? Ela tem um site Carolita Protege, o Instagram Carolita Protege também, pode seguir ela lá, muito bom o material da Caroline Vargas, tá? Então eu indico essa galerinha aí, tartanina, você vai achar a tia Mara Melnick contando a história da tartanina, contou lá no Pescador de Crianças, vale muito a pena contar para suas crianças na igreja, tá? Para finalizar, além das ações de prevenção, né, de oficinas de prevenção, você pode despertar, fazer também curso para os pais, capacitação para os pais, né, para despertar o seu papel, controlar o uso da internet, despertar os pais que na internet também ocorre abuso sexual, que os pais têm que controlar o que os filhos usam. Não existe senha de celular para pai e mãe, não existe senha de tablet, senha de computador. Os pais precisam exercer o controle sobre os filhos, tá? O controle do que eles veem, com quem eles falam, o que eles acessam. Tem muitos aplicativos também de controle, tá? Para celular, para internet, tablet, para bloquear conteúdo impróprio e para os pais saberem com quem estão conversando. Não existe segredo, não existe privacidade de adolescente para ninguém, tá? Para pai e mãe não existe. Enquanto estiver dentro da casa dos pais, os pais é que mandam. Então a igreja precisa despertar os pais para isso, para o seu papel também, tá? Que às vezes os pais acham que a criança tá dentro do quarto, tá isolado lá, tá tranquilo, tá protegido. E a criança está sendo abusada pela internet, né, sexualmente, os pais não sabem. Às vezes perde até a virgindade de maneira online, né, e não sabe que está sendo, tirando a roupa para um abusador, em câmera, né, que chama, eu esqueci agora, sexting e grooming, né, são duas situações que os abusadores usam na internet. A criança tira a roupa, mostra a roupa, introduz objetos e os pais estão achando que está dentro do quarto protegido, tá? Então, os pais precisam proteger. Outra situação, além de despertar os pais, é realizar palestras. A igreja precisa promover seminários, promover palestras para a igreja, para os pais, para os membros, para os líderes de ministério infantil, tá? Falando sobre esse tema. E como eu falei no início, que todo esse foco, né, a gente pode focar agora no Maio Laranja, tá? É um bom ponto de partida para você começar a divulgar esse tema na sua igreja. Agora em maio é o mês nacional de prevenção à violência sexual infantil. E o dia 18 de maio é o dia nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, tá? Tem a campanha do governo Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças. Tem muito material interessante na campanha, material que dá pra gente usar na igreja, tá? Você pode fazer uma mega campanha, uma mega ação no dia 18 de maio. E no mês todo de maio também intensificar. E sempre tá fazendo no decorrer do ano também atividades, ações que venham prevenir e tratar esse tema e enfrentar, a igreja enfrentar esse tema, tá bom? Então, a igreja deve cumprir o seu papel social. Nós somos defensores da infância. Nós temos dever espiritual e legal sobre esse tema e sobre esse assunto. Temos a autoridade espiritual de Deus, tá? Para saquear o inferno, povoar o céu de crianças curadas, limpas, cheias da presença de Deus e amadas na igreja, que se sintam acolhidas, protegidas e amadas na igreja, tá? Então, rompa o silêncio na sua igreja. Aumente o conhecimento, pesquise na internet, tem muita coisa interessante, tá? Aumente seu conhecimento sobre o tema e amplie sua capacidade de enfrentar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu acho que eu não vou conseguir abrir para perguntas,
E eu só tenho 5 minutos, tá? Quem tiver alguma pergunta bem específica, manda no meu direct, tá? Que eu vou tentar responder o mais breve possível. Manda no meu direct. Depois eu divulgo meu WhatsApp também, pra quem tiver interesse, tá? Pra gente fazer uma oficina, dependendo do local que eu possa ir, pra falar sobre o tema na sua igreja, pra gente fazer um curso de capacitação dos agentes também, levar um material legal. E aí, eu deixo aqui o meu abraço, agradeço a atenção, terem participado. Um beijo para todos, que Deus abençoe. Somos defensores de crianças, somos pescadores de crianças e vamos fazer a diferença onde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, gente. Deus abençoe vocês.